Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor senador, eu quero registrar inicialmente que é uma honra voltar aqui a essa comissão e, de alguma forma, se puder, contribuir com esse trabalho difícil, que é a alteração e a modernização da legislação penal brasileira. Aponto já de início que não sou teórico das letras penais e que o meu testemunho aqui será mais da minha experiência enquanto Ministério Público ao longo da minha carreira na aplicação da lei penal. Fiz aqui algumas anotações sobre algumas modificações introduzidas no Código Penal que eu acho relevante destacar. E inicio elogiando fortemente o trabalho realizado pelo senador Pedro Taques, que realmente conduziu com muita propriedade os trabalhos da sistematização e a proposição do novo Código Penal brasileiro. A primeira questão que eu queria assinalar é, no meu ver, no meu entendimento, o acerto na proposta em se acabar com a dicotomia clássica entre reclusão e detenção. Isso fazia sentido num momento histórico do direito penal e hoje em dia não se faz mais sentido essa dicotomia. E também gostaria de pontuar como forma positiva o reconhecimento que houve pela comissão da supremacia do regime de cumprimento de pena sobre o sistema do livramento condicional. O livramento condicional, e muitas vezes, ele se superpõe ao regime de cumprimento de pena. E, pelo que entendi da proposta, o regime de cumprimento de pena que a se prevalecer será o fechado, semiaberto e o domiciliar. No que se refere ao domiciliar, com as cautelas necessárias para esse regime. Informo aos senhores que um grupo interdisciplinar composto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho dos Defensores Públicos, pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Segurança Pública, nós estamos realizando um projeto que será lançado na quarta-feira, às 9h30 da manhã, cujo nome é Segurança Sem Violência. Esse projeto se destina a, em um primeiro momento, oferecer soluções de curto, de médio e de longo prazo para a melhoria do sistema prisional brasileiro. E dentro de uma das medidas propostas, ou que se discutiu e que se chegou à conclusão de que seria razoável, é exatamente essa de você acabar com o regime aberto e transformá-lo em regime domiciliar com as cautelas de controle. Esse projeto, essa proposta, esse programa será lançado na quarta-feira e dele constará como uma das referências exatamente essa, coincidentemente, que é a extinção do regime aberto e a substituição pelo regime domiciliar. Outro ponto que o Código caminha na linha do direito penal moderno é ampliar as possibilidades de aplicação de pena alternativa. A gente tem que ter presente de que a pena em si ela tem um efeito didático e um efeito de ressocialização. E só a pena privativa de liberdade não tem esse condão de permitir essa ressocialização e no direito penal moderno se aplica, eu diria, para determinado tipos de delito, com muito mais propriedade essas penas alternativas àquela restritiva da liberdade do réu.
Outro ponto importante que eu devo ressaltar, que vi no projeto, é eu diria, a valorização e a contextualização num sistema de realidade da pena de multa. A pena de multa, ela tem um destino, ela tem uma finalidade própria, né? A gente costuma brincar, é que a pena de multa ela dói na parte do corpo que mais sensível ao ser humano, que é o bolso, né? E para que isso aconteça, ela tem que realmente ter uma robustez que faça com que essa pena de multa seja vista efetivamente como pena. Que possa doer, exatamente, que possa ter a sua consequência jurídica que se pretende. E inseri-la de vez num sistema de penas do Código Penal, tirando dela esse caráter tributário que hoje se quer emprestar e passando com o reconhecimento da pena para que o Ministério Público possa, como faz com as outras penas previstas no sistema penal, que ele possa, então, fazer cumprir a questão do cumprimento da pena de multa, né? E outro ponto, no particular, interessante, que me parece também pontuar, é que ela incide automaticamente em todo crime que gere dano material para a vítima. Isso é bastante positivo no meu ponto de vista. Outro ponto de vista que eu acho que vale ressaltar positivamente na proposta do Código é essa proposta mais rigorosa no tratamento dos crimes hediondos. Ela aumenta o rol dos crimes hediondos e aumenta o tempo de condenação a ser cumprido, a ser descontado pelo autor do crime na progressão do seu respectivo regime. Outro ponto que era um paradoxo que se vivia na aplicação da lei penal é a unificação da pena, ou das penas, no estabelecimento do limite máximo de 30 anos, mesmo o apenado tendo, após a aplicação da sua sentença condenatória transitada em julgado, cometer novos crimes. Então, isto enfim, quebrava a isonomia do cumprimento da pena a partir do momento em que aquele que se encontrasse já no patamar de 30 anos pudesse cometer crimes e que para esses crimes não houvesse uma reação à altura do Estado. E a proposta do Código vem suprir esse paradoxo, né? E passa, então, a pena, na unificação da pena para aqueles crimes cometidos após a unificação anterior, amplia para o máximo de 40 e não se leva em consideração o tempo anterior já descontado. Outra questão polêmica, mas eu acho que o direito penal brasileiro merece evoluir, que é a responsabilidade da pessoa jurídica. A ampliação da responsabilidade da pessoa jurídica além daqueles crimes ambientais propriamente ditos. Isso é uma questão de política criminal, né? Os senhores estarão melhor preparados para deliberar sobre isso, mas o que eu acho, no particular, o que importa é dizer que na aplicação da pena à pessoa jurídica, a aplicação disso não pode inibir a aplicação da pena da pessoa física de maneira autônoma, que, de qualquer forma, ele venha a concorrer com a prática do delito, né? Não se deve ter dependência de uma e outra no cumprimento dessa mesma pena. Um ponto que eu acho extremamente positivo e que se pretende alterar com essa proposta do Código Penal, e aqui eu colocaria bastante ênfase, no novo tratamento dos prazos e do sistema prescricional no direito penal, né? Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos aí prescrição, uma prescrição que essa já, por sorte, já foi vencida, mas uma prescrição em prospecção, em que
mesmo quando se via que na gradação da pena não se conseguiria atingir a execução da pena em razão da prescrição, o sujeito, então, o réu já era liberado dos cumprimentos da sua reprimenda, né? Então, essa já acabou e acaba aqui um problema sério para nós que lidamos com a aplicação do direito penal, que é a prescrição retroativa. Essa realmente é um problema sério, é uma criação autenticamente brasileira que não deu certo, né? Então, assim, é você considerar que, aplicada a pena em concreto, que você possa retroceder a contagem da prescrição naqueles marcos interruptivos de prescrição. Eu acho que esse é um ponto que é muito positivo, vai diminuir bastante a sensação de impunidade. Me permita, presidente, senhor presidente, desculpe, me permita? Senador. A forma como se conduz nesta comissão o nosso convidado, ele permite, sim, senador Moca, ele permite, com a sua simplicidade, né, e com o seu jeito especial de tratar determinadas matérias complicadas, admitir uma interrupção. Claro. Peço licença, doutor Janot, até porque qualquer contribuição de Vossa Excelência sempre será muito bem-vinda. Irá engrandecer a minha. Embora... Não, aí não posso... Essa fica fora dos arquivos. Não, senhor presidente, só sem querer ser inconveniente, mas esse ponto que o doutor Rodrigo Janot tratou é de suma importância, porque nós fizemos uma pesquisa, doutor Rodrigo, por ocasião da elaboração do projeto. Nenhum país do mundo tem algo parecido. Vossa Excelência tocou no ponto, nenhum país do mundo. Nós não fomos em países assim muito longínquos, né? Mas só aqueles filiados à ONU, né? E nenhum país do mundo tem algo parecido. E Vossa Excelência toca no ponto, assim, penso, crucial do projeto. Desculpe, senhor presidente. Se o senador me permitir uma brincadeira, né? Eu, como mineiro, o mineiro gosta muito de jabuticaba. E aí tudo aquilo que a gente começa a construir e não sabe se é novidade ou não, a gente pergunta se é jabuticaba ou não. Se for jabuticaba, todo mundo tem que ter uma atenção redobrada para ver se essa criação, essa inovação, ela realmente ela é coerente, ela é aplicável, né? Então, assim, realmente não é do meu conhecimento, não fiz essa pesquisa profunda, mas que essa prescrição retroativa, essa construção dessa prescrição retroativa, como era a prospectiva, né, que exista em outros países do mundo, e que realmente eu acho que com isso se consegue reduzir um pouco essa questão da impunidade, como também outras medidas aqui, né? Pendência dos recursos especiais extraordinários, se interpostos, não flui o prazo prescricional. Isso faz com que se evite também a prescrição intercorrente, que é outro mal que, né, a gente lida na tramitação dos processos penais. Nós temos aqui uma questão de harmonização com a legislação, com a demais legislação, que é a questão do tratamento da prescrição etária. Eu acho que foi efetivamente bem posta em que você, segundo o Estatuto do Idoso, você reduz a prescrição primeiro você acaba com a prescrição etária da pena em abstrato. E você, ao lado disso, traz a prescrição etária de 70 para 60 anos para a pena em concreto. Então, acho que isso aí ficou bem medido, essa questão da aplicação prescricional etária, né? Aumento da pena do homicídio, acho que valeria também a pena base do homicídio, acho que valeria a gente pontuar que o desvalor da conduta que retira uma vida humana é muito grande. E a elevação a um patamar mínimo de 8 anos, né, impõe um cumprimento de pena início de cumprimento de pena mais restritivo. E o que eu vejo aqui, no que se refere ao homicídio, ficou bem equilibrada a distribuição dessas penas, né? Pelo que pude perceber, o homicídio culposo passa a ser apenado com 2 a 6 anos,
o homicídio com culpa gravíssima de 4 a 8 anos, o homicídio doloso é de 8 a 20, não mais de 6 a 20, e o qualificado de 12 a 30 anos de prisão. Então, no que se refere à tutela desse bem maior, que é a própria vida humana, eu vejo com muito equilíbrio essa distribuição de penas no que se refere ao homicídio, né? Na questão dos crimes cibernéticos, estamos aí a trafegar por águas procelosas, né? Porque são temas muito modernos, temas muito novos e que é difícil uma qualificação disso. Mas veja que andou bem o projeto, que aproveitou a experiência internacional na qualificação desses crimes cibernéticos, se valendo da Convenção de Budapeste de 2004 e também de conceitos técnicos posteriores a ela e suprindo algumas dúvidas de aplicação da Convenção de Budapeste em outros países que a ela se filiaram, com os problemas da aplicação dessa convenção na tradução disso para o Código Penal. Tocar num assunto delicado, que é a parte das drogas, né? Eu vejo que havia na comissão de juristas uma proposta inicial que se espelhava na proposta do Código Penal português, que era medir a descriminalização pelo uso pela quantidade da droga. Então, criava aí uma presunção que, na aplicação disto, eu vejo assim, problemática a aplicação dessa presunção pela quantidade de droga. Quantas vezes o sujeito usa essa quantidade de droga? Então, enfim, não é uma situação de aplicação fácil. Eu acho que bem andou quando você coloca, se você pretende, que o juiz da causa, diante das circunstâncias do caso concreto, ele analise, né, se se trata de usuário ou se se trata de traficante para efeito do tratamento penal adequado. Um outro ponto que eu acho que temos que enfrentar com maturidade e com cautela é a questão do terrorismo. Depois do 11 de setembro, acho que o mundo, pelo menos o mundo ocidental, tomou um choque com aquele fato, e apesar do Brasil ser um país pacífico, um país tranquilo, não é que se possa dizer que não estejamos livres de um ato bárbaro como aquele. Eu noto que assim, há uma dificuldade enorme em se definir o crime de terrorismo em razão assim, das várias manifestações que ele se coloca. Então, assim, a ONU tropeça na definição desses crimes, então os países tropeçam na definição desses crimes. Eles têm, o que se pode ter nesse crime de terrorismo é verificar os pontos em que ele toca. Então, ele envolve necessariamente violência física ou psicológica, ele se destina a provocar medo ou terror, daí o nome, né, do terrorismo, e ele se destina a gerar esse medo ou terror em larga escala, de maneira que ultrapasse muito aquelas pessoas eventualmente envolvidas no núcleo do delito efetivamente praticado. Então, é um assunto assim, que merece toda a nossa atenção, um assunto que merece discussão, e eu acho que não podemos, a escopo de definir o tipo penal do terrorismo, chegarmos a criminalizar os movimentos democráticos, os movimentos sociais. Eu acho que não chega a esse ponto, porque o núcleo são atos, são violências físicas ou psicológicas que se destinam a gerar uma situação de pavor ou de terror em larga escala, alcançando além das pessoas eventualmente atingidas por esse ato de violência, quer física, quer psicológica. Outro ponto que eu acho que é positivo na proposição do Código Penal é essa distinção entre a organização criminosa e a quadrilha, né?
Então, assim, ele faz uma gradação do nível de organização desses grupos que, de forma permanente, se reúnem para o cometimento de crimes. Dá à associação criminosa uma organização menor do que a organização criminosa, essa sim, pressupondo uma organização, gerência, distribuição de tarefas e tal, e penalizando de maneira distinta a organização de maneira mais gravosa do que a associação criminosa. Um outro ponto sensível também, mas que eu acho que deva ser enfrentado, é a questão da criminalização do jogo do bicho. O Brasil, ele é signatário de, enfim, instrumentos internacionais que ele se empenha no combate ao crime da lavagem de dinheiro e na corrupção. E o jogo do bicho tem se mostrado ao longo dos anos como um instrumento apto ou à lavagem de dinheiro ou à corrupção. Então, eu acho que a criminalização do jogo do bicho daria ao Estado instrumentos melhores no combate à lavagem e no combate à corrupção. Outra novidade que eu acho que merece nosso aplauso, pelo menos na visão do Ministério Público, é a criminalização da conduta do enriquecimento ilícito, que é mais um instrumento posto à disposição do Estado no combate à corrupção. Eu acho que tratar de mérito. Vejo isso com um ponto muito positivo nessa proposta do projeto, né? Nos crimes contra a ordem tributária e crimes financeiros, o que se põe é um enfrentamento mais firme nesses crimes que, na verdade, eles sangram, né, seja dinheiro público nos tributários, seja o dinheiro do mercado nos financeiros, que dinheiro que poderia estar inserido no meio circulante, um dinheiro que estaria inserido na capacidade de investimento do próprio Estado. Então, ele trata de maneira, eu diria, mais firme os crimes, sejam tributários e meios financeiros, e vejo isso como um ponto muito positivo, né? Eu acho que vejo também como positivo a proposta do artigo 154, que é a redução à condição análoga à de escravo. Eu acho que no século XXI o Brasil signatário de vários instrumentos internacionais que possamos ainda admitir na sociedade brasileira a redução de um ser humano à condição da análise da condição análoga de escravo. Lembraria que o Brasil, em razão da subscrição de pactos internacionais, no que se refere a isso, está sujeito também ao controle das cortes internacionais. E atrelado à condição análoga de escravo, a tipificação de um delito que, infelizmente, perpassa hoje a sociedade não só brasileira, mas do mundo como um todo, que é o tráfico de seres humanos para efeito de prostituição, os tráficos de seres humanos para efeito da redução ao trabalho análogo de escravo, o tráfico de seres humanos para extração de órgão e o tráfico de seres humanos para imposição de trabalho forçado, ainda que não seja com a condição de redução do trabalho escravo. Então, esses tráficos, né, do ser humano, seja para órgão, seja para trabalho forçado, seja para trabalho condicionado de escravo, seja para prostituição, eu acho que tem que haver realmente uma repressão à altura do Estado para que no século XXI, novamente, a gente não possa conviver com esse tipo de delito. E, por último, um outro ponto que eu acho que merece destaque e merece aplauso, pelo menos da parte do Ministério Público, no que se refere à homologação de sentença estrangeira, quando, no que se refere à homologação de ações penais públicas, o pedido depende
A homologação depende de pedido do Procurador-Geral da República, em simetria com o que se faz, né, na distribuição da persecução penal, que é o titular da ação penal. Então, seria essas breves considerações, alguns pontos que retirei do projeto, estarei à disposição dos senhores para responder aquilo que, eventualmente, eu tenha condição de responder, né, já dizendo, lembrando que não sou um teórico do